Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o plano de aula? O plano de aula é a etapa 1 lá do AVA de vocês. Vocês vão ver que existe um modelo para fazer esse plano de aula que tá bem mastigadinho, tá bem explicadinho, tá bem tranquilo para vocês fazerem. É só realmente substituir as informações pelas informações do plano de aula de vocês. Então, como eu disse para vocês no vídeo inicial, vocês podem fazer esse trabalho do plano de aula em grupo. Pode, não tem problema nenhum. Só que vocês têm que adaptar realmente para a idade em que vocês estarão estagiando, tá bom? Vocês vão ver lá que no modelo vocês vão encontrar um texto inicial. Tem que ser um texto bem elaborado, não pode copiar o texto que está lá, tá? Vocês vão fazer um texto de vocês introduzindo o plano de aula. Depois vocês vão colocar informações como objetivo. O objetivo, acho que para todo mundo vai ser praticamente o mesmo, né? Até porque o nosso plano de aula é sobre contação de histórias. Então a ideia é que vocês contem uma história para as crianças, mas contem uma história agradável, divertida, bacana, às vezes saindo um pouco da mesmice de contar aquela história que eles já conhecem tanto, que nem os Três Porquinhos, por exemplo, né? Às vezes a gente pode trazer uma história nova para as crianças, a gente vai conseguir a atenção delas com mais facilidade. Vocês vão fazer a contação da história e vocês vão utilizar algum recurso para fazer essa contação, tá? Não é para utilizar só o recurso da voz e da expressão corporal ali. Eu quero que vocês utilizem algum recurso a mais. Por exemplo, fantoche, dedoche, teatro de sombras, instrumentos musicais, objetos, fantasia, enfim. Eu quero que vocês utilizem algum recurso para que vocês contem essa história. Então vocês vão elaborar esse plano de aula de acordo com o modelo que eu passei para vocês. Vocês vão enviar na data certa para mim. Eu vou fazer a correção desse plano de aula. Se você fizer em grupo, você coloca os nomes dos integrantes do grupo. Todo mundo tem que postar, tá bom? Então não adianta um integrante do grupo ou uma pessoa postar com o nome de todo mundo. Essa etapa é importante no estágio que todo mundo poste. Então, eu fiz com a minha colega. Nós duas vamos postar e vamos colocar o nome das duas no plano de aula. Então, isso é bastante importante. Vocês vão elaborar esse plano de aula bem direitinho e vão se preparar para essa contação. Então, vocês vão realmente preparar o material que vocês vão utilizar, tá bom? Utilizem, façam uma aula criativa, uma aula bacana para as crianças, né? Afinal de contas, eles receberam vocês aí durante 7 encontros e no 8º, nada mais justo que vocês proporcionarem para eles um momento de lazer, de diversão, que é a contação de histórias, tá? Sobre a contação de histórias ainda, quero dizer para vocês que é muito difícil, às vezes, a gente contar a história para um grupo grande de pessoas, né? Parece uma coisa muito simples. Eu vou contar uma história, pego um livro e vou ler. Na verdade, a contação de histórias não é pegar um livro e ler. É você contar uma história. Pode ser uma história que já existe, pode ser uma história que você inventou, pode ser uma história que não tem em livro, mas que você achou na internet, achou legal, uma história que a tua avó te contou, uma lenda, uma poesia, às vezes. Mas é importante que vocês escolham alguma coisa bastante atrativa para as crianças, tá? E que vocês treinem antes, porque não é fácil contar uma história para um grupo maior de crianças. Às vezes a gente conta história para o nosso filho e pensa, contar história é moleza. Mas não é. É importante treinar bastante antes, tá? Então vão na frente do espelho, contem histórias antes para os sobrinhos, filho, enfim, primos, para que vocês se sintam preparados na hora de contar a história para as crianças. É importante... existe um livro bem bacana, eu vou colocar para vocês no fórum, que é aquele Gostosuras e Bobices, da Fanny Abramovic. É muito bacana, ele dá várias dicas de como contar uma história, e ainda por cima vocês podem utilizar o livro para fazer as pesquisas de vocês e colocar no plano de aula. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse livro, tá bom? Eu vou colocar no fórum também alguns links de vídeos de pessoas contando histórias lá no YouTube. Então eu vou colocar os links para vocês. Tem gente que tem uma grande habilidade para contar histórias e tem gente que precisa treinar um pouquinho para conseguir fazer isso com êxito, tá bom? Então fiquem ligados aí no Fórum de Notícias que eu vou colocar essas informações para vocês. Caprichem nesse plano de aula, beleza? Tchau, tchau!